Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, pode se assentar. Já vai abrindo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos falar um pouquinho como nós podemos ver Deus operando em nossa dependência. Amém? Você crê que Deus está na sua vida? Então fique ligado, porque nessa noite você vai encontrar nessa palavra alguma coisa que encaixa na sua vida para que você possa viver isso, amém? E diz assim no verso 1, 2 Crônica 20, e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele alguns outros amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Zazão-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, e pôs-se buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, da casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente, e nas tuas mãos está o poder, e não há quem possa resistir. Amém? Somente até aqui, nesse momento, nós estamos diante de uma situação do rei Josafá. O interessante é que no capítulo 19, Josafá ele é repreendido por ele fazer parte dele se compactuar com reis que eram inimigos de Israel. E teve um profeta que chamou a atenção de Josafá e disse, olha, virá sobre ti uma grande tribulação. E no capítulo 20 nós vemos aqui que Josafá ele já está vivendo esse momento. Logo após ele receber toda essa palavra, ele entra já em contato com ele, alguém dizendo, olha, vem contra ti uma grande multidão. E Josafá, a Bíblia fala que ele teve medo e temeu, porque os inimigos eram muito mais poderosos do que o povo de Judá. O que eu quero que você entenda nesta palavra? Que quando nós estamos diante de situações e às vezes recebemos alguma informação, alguma notícia que não está compatível com aquilo que nós esperávamos, nós certamente vamos refletir, ter medo ou às vezes se desesperar. E quem sabe alguém está aqui nessa noite, alguém está em casa assistindo, recebeu uma mensagem, recebeu uma notícia que algo deu errado na sua vida, que algo deu errado no seu trabalho, algo deu errado na sua casa, ou algo está acontecendo na sua saúde, e você recebeu essa notícia e entrou em desespero e não sabe o que fazer. Mas o Deus que opera nas nossas dependências, Ele está aqui para te dizer, levante a sua cabeça, confia no Senhor, porque o mais Ele vai fazer. E a Bíblia fala que Josafá, diante desses três povos, ele estava numa condição favorável, porque ele estava em cima e eles embaixo. Porém, se fosse comparar com os homens preparados para guerrear contra esse povo, os moabitas, os amonitas, ele jamais conseguiria vencer. E a Bíblia fala que então Josafá, ele fez uma coisa interessante. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Ao invés de Josafá sair contando para os vizinhos, contando para os seus pais, para os seus amigos, que ele estava em ar puro, que a situação era precária, em vez dele anunciar ao povo, olha, nós vamos morrer, os inimigos estão subindo, aí eles estão a 40 quilômetros diante de nós, e eles, para eles chegarem aqui, vão nos surpreender, vão nos matar. Não, Josafá, é claro, como ser humano, primeiro ele temeu, teve medo, mas depois ele lembrou de uma coisa, o Deus dos céus estava com ele. Porque até então este homem que antecede aqui, Jeú, fala para ele que embora ele se misturar com aqueles povos que não fazia vontade disso, ele tinha algo interessante. Ele levava-se a buscar ao Senhor. Ele levava o povo a se arrepender. Então ele era assim um crente assim que se misturava, né?
Ora ele estava junto do povo de Deus, outra hora ele estava do povo adversário, mas ele tinha algo bom. E esse algo bom que estava dentro dele fez ele buscar o Senhor. Existe algo bom dentro de você, que é uma fé inabalável, que é a confiança na palavra do Senhor. Talvez você entrou por essas portas, talvez pensando assim, bom, todas as quartas-feiras, todos os domingos eu venho aqui, e parece que a resposta nunca chega aos meus ouvidos, parece que as minhas orações não estão chegando aos céus, porque cada dia que se passa, parece que as coisas se apertam. Mas lembre-se de uma coisa, a nossa vida é feita por desafio. A Bíblia fala que Josafá aqui estava tranquilo, estava tudo em paz, que ele tinha voltado em paz para casa, para Jerusalém, e ele recebe essa notícia. Quem sabe você viveu alguns dias de paz, e agora você está vivendo alguns dias de turbulência, e você não está entendendo nada, mas essa turbulência é para você ativar algo que tem dentro de você, que é a sua fé que vence o mundo, que é a arma poderosa. E para ativar a fé, você precisa buscar ao Senhor, você precisa orar ao Senhor, você precisa acreditar na palavra do Senhor, porque é a única que pode te fortalecer nos momentos de angústia e de aflição. Você crê nisso? Então diga para o seu irmão hoje: eu quero depender exclusivamente do Senhor. E isso é uma coisa inusitada para quando estamos vivendo em situações difíceis. Porque é muito fácil eu vir aqui e falar para você, você tem que vencer, você tem que avançar, quando eu vivo a mesma situação que você. Então eu estou falando de experiência que eu vivo todos os dias, e que se Deus é na minha vida, Ele também é na sua vida. Que nós não somos diferentes, independente de raça, de cor, nós cremos num Deus único, e Ele ouve as nossas orações. E Josafá leva esse povo, ele ajunta o povo, e olha o que nós estamos fazendo nesta noite, juntos para num só propósito, num só pensamento, invocar o nome do Senhor. Não importa o tamanho ou a quantidade de inimigo que tem se levantado na sua vida, o que importa é que você se ajuntou a esse povo que está aqui hoje, se ajuntou àqueles que estão clamando ao Senhor, e o seu clamor chegará à presença de Deus. Aleluia! Porque Ele está vivo. Então nós precisamos viver isso. Quando as más notícias chegarem à sua vida, lembre-se de uma coisa: existe um Deus, que Ele é teu Pai, Ele está contigo por todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Então você precisa acreditar, abraçar isso. Josafá, ele começou a sentir isso, e que ele começou a convocar o povo. Deus convocou você nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa unidade, neste culto, para dizer para você: clama a mim que eu responder-te-ei. Se você clamar, se você abrir os seus lábios, se você se colocar diante do Senhor, como diz aqui, que ele veio, eles trouxeram a notícia. Então Josafá temeu, mas buscou ao Senhor. E ele entendeu que além de buscar o Senhor, nós vamos fazer um propósito. Nós vamos fazer algo que nós precisamos voltar a fazer. Nós vamos jejuar por esta causa. Porque a própria palavra do Senhor diz que a casta de demônio que só sai com jejum e com oração. E às vezes a caça de demônio, ela não é que está na pessoa, gera na gente incredulidade. Às vezes a incredulidade de todos os dias sentar num banco de uma igreja, ouvir uma palavra, ela gera essa incredulidade por você não ativar a sua fé, por você não aplicar aquilo que Deus está dizendo. Josafá sabia que só mesmo através do jejum e da oração eles conseguiriam adquirir força, adquirir coragem para estar ali reunido, porque os inimigos estavam subindo. Diga assim: os inimigos estão subindo. Agora eu pergunto, se eles estão subindo, o que nós estamos fazendo? Olhando para eles e dizendo: vai nos pegar, vai nos destruir, vamos morrer, vamos fugir. Josafá, ele se pôs a jejuar. Ele se pôs a jejuar, e todo o Judá, todos, começando por ele que era o líder daquela nação, ele se propôs a jejuar, porque existe um ditado que a gente usa muito lá fora, que quando o líder para, os liderados sentam. Quando o líder senta, os liderados deitam. Quando o líder deita, os liderados morrem. Então precisava que ele estivesse de pé. É preciso que nós, pastores, estejamos de pé, diante de qualquer situação que nós estivermos enfrentando, porque
Deus conta comigo e conta com você para levantar a bandeira da fé e estimular aqueles que estão olhando para Cristo através da nossa vida, para que eles possam vencer. Porque se Josafá dissesse àquele povo, vamos fugir, eles fugiriam. Mas quando ele disse, nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos clamar, o povo se animou, o povo cobrou ânimo. E eu queria saber como está o teu ânimo nessa noite. Eu estou muito animado para vencer essa batalha. Porque está escrito que nós vivemos na dependência do Senhor. Os desafios são para mim, são para você, nós não somos diferentes, essa gravata não me faz diferente de você, o título não me faz diferente de você, o que nos faz diferente é a fé, é a comunhão, é o crer, como diz aquela canção, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, não importa como está a situação agora, mas eu creio que o amanhã será melhor do que hoje, porque Ele vive e está dentro de mim. Então você precisa ativar isso dentro de você. Nós precisamos viver isso todos os dias. Porque a própria palavra do Senhor diz que os dias são maus. Cada dia que se passa, a maldade se multiplica. Muitos homens e mulheres que outrora eram ativados na sua fé, que eram ousados na sua fé, estão sendo paralisados, estão com medo, estão se enclausulando dentro dos problemas, se escondendo e não estão avançando. E nós precisamos continuar a avançar no propósito que Deus nos chamou, que é viver aqui na terra, como diz lá a oração do Pai Nosso, aqui na terra, viver aqui na terra como se estivesse no céu. Aqui nós estamos passando por um ensaio. E se nós não formos aprovados, nós vamos ser reprovados. Mas eu creio que você já está aprovado. A sua permanência, a sua persistência de estar aqui nessa noite, já é resultado de que você tem uma fé diferencial. E que você é capaz de superar todas e qualquer situações. Embora que parece que você está só, mas é no momento da sua solidão, que você entra no seu quarto, que você clama ao Senhor, que você vai para a palavra, que você dobra o joelho no chão, e entra na dependência do Senhor e clama a Ele, e Ele vai te responder, porque Ele é fiel, como está escrito na tua palavra. E nós vemos que, quando Josafá ele faz isso, ele ajuntou o povo para o quê? Clamar por socorro. Quem precisa de um socorro nessa noite? Agora eu digo para você, como que uma pessoa que está necessitada, ela pede socorro? Pastor Enéia, você pode me socorrer? Pastor Enéia, vai gritar, vai clamar, socorro, Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu preciso da tua presença comigo, porque os inimigos que estão subindo, eles são poderosos, mas o Senhor é mais poderoso, porque eu creio na tua palavra, o Senhor é o leão da tribo de Judá, e eu sou seu filho, eu sou sua filha, e eu creio na tua palavra, vem me socorrer, Senhor. E certamente os seus ouvidos, como está escrito, não estão tampados, e nem suas mãos encolhidas. Foi isso que Josafá fez. Olhar para a palavra, extrair a palavra para dentro de nós. E quando ela estiver dentro de nós, manifestarmos através das ações. Primeiro ele buscou o Senhor. Ele se pôs a buscar o Senhor. Depois ele ajuntou o povo. E depois ele decidiu o que ele ia fazer. Eu quero saber em qual fase você está. Buscando, você está se ajuntando, ou você está na fase da decisão? Eu sei qual a fase que eu estou. Eu estou na fase D. Estou na fase da decisão. Porque eu sei o que eu quero. Você sabe o que você quer nessa noite? Você já buscou? Você já pediu? Você já orou? Agora você já se decidiu? Eu já me decidi. Então a fase minha é decisão. Você vê se você está em buscar. Se você está buscando, busque plenos pulmões. Clame ao Senhor. Se você precisa entrar em ação, entre em ação. Agora, se chegou a hora de decidir, não procrastine mais. Porque se Josafá procrastinasse, ele teria sido eliminado e todo o povo de Judá. Se eu e você pararmos de buscar, pararmos de agir, pararmos de decidir, tem pessoas que estão atrás da gente vendo as nossas decisões. Não demore em decidir aquilo que você já buscou, aquilo que você já entrou em ação, agora decida. Decida. Você crê num Deus. O que às vezes a gente vê, muitos de nós crentes, é colocando toda a responsabilidade na mão do Senhor e não entramos em ação, não decidimos que é a nossa parte.
então somos nós que temos que fazer. Foi Josafá que teve que fazer a parte de buscar, a parte de reunir o povo, a parte de decidir, de trazer os levitas e começar a adorar. E aí quando eles estavam ali, já cheio, contente, certo de que estava na hora dele sair para batalhar, Deus manda, agora vai lá, Josafá. Sobe o monte, olha para baixo. E quando ele olha para baixo, através da sua decisão de buscar ao Senhor, através da sua decisão de caminhar com o povo, levar o povo a adorar, Deus foi lá e destruiu os inimigos. Mas Deus precisou ver nele uma atitude primeiro. Qual é a atitude que nós estamos tomando? Às vezes são atitudes que vai nos doer, que vai enfiar o dedo na nossa ferida e vai sangrar, para a gente poder ver que nós precisamos ser mais e mais valentes. São decisões que nós precisamos tomar, porque nós já oramos ao Senhor, já buscamos ao Senhor. E Josafá, ele estava decidido que ele não ia se entregar. Embora, olhando pelo número de soldado que ele tinha e pelo que os inimigos viriam sobre ele, eles estavam mortos já. Mas a coragem que ele teve em buscar ao Senhor e levar o povo a se encorajar. Talvez você está aqui, você trabalha num lugar que tem alguém precisando da sua coragem, precisando do estímulo da sua fé, porque às vezes nós concentramos só em nós, porque a própria palavra do Senhor diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Quando você libera algo da sua vida sobre a vida de alguém, Deus também está te dando mais fé, te dando mais persistência, porque conforme você vai ver naquela pessoa que está prostrada, que está caída, se levantando, é sinal que a sua fé também está forte e está fortalecendo ela. Quantas pessoas dentro de casa não têm forças para orar, não têm força para buscar ao Senhor, mas quando vem o problema, ela corre e busca ajuda em alguém que está orando. Mas não deveria ser eu que estaria fazendo aquilo? Não deveria ser eu que teria que estar entrando em ação? Paulo fala que nós já passamos do tempo de receber o leite. Estamos na hora de comer o mocotó, a comida sólida. Deus está precisando de homens e mulheres que estão assentados aí, independente de título, que isso não muda. O que faz a diferença é a sua intimidade, é o seu relacionamento, é a sua postura diante de Deus e a unção que Ele te deu. Recebereis poder ao descer sobre vós, o meu Espírito Santo, está escrito. Nós estamos acabando de estudar, falando sobre isso, lendo lá em Atos dos Apóstolos, os escritos de Paulo, os apóstolos de Cristo, quando saíram dali do último capítulo de Lucas, Jesus, vão para Jerusalém e fiquem lá até que receba do alto a promessa. E quando eles recebem a promessa, nós vemos o poder que Pedro manifesta ali através da sua intrepidez, através da sua atitude. Ele agiu porque ele viu que o Espírito de Deus estava dentro dele. Ele ousou em falar e mais de 3.000 almas foram ganhas. Nunca se ganhou tanta alma num dia só como Pedro ganhou. E nunca se matou tantos inimigos quanto se matou nessa luta que Josafá não precisou lutar. Porque ele estava decidido a agradar ao Senhor. Ele estava decidido que, através dos resultados, porque ele fala, caso o Senhor não mudou. Ele diz aqui, agora, pois pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor Deus de nossos pais, Senhor Deus de nossos pais, porque ele sabia que o Deus do pai dele, dos pais dele, era um Deus vivo. Embora você, talvez seu pai e sua mãe, não cria no Deus que você crê hoje, mas você pode dizer, tu és o meu pai. E o Senhor não muda, o Senhor não falha, e é por isso que eu estou determinado a clamar, porque a resposta virá e diz, Senhor Deus de nossos pais, não és tu, Senhor dos céus? Ele está nos céus, mas também habita entre nós. Porque ele disse, enviarei outro Consolador. E esse Consolador, ele não passeia no nosso meio. Ele habita dentro de nós para nos dar uma fé genuína, uma fé que nos impulsiona a alcançar o impossível diante dos homens. Porque para os homens era impossível Josafá vencer.
mas a sua fé era em Cristo Jesus. Mesmo sem ele saber o que Deus queria, pela sua obediência, mas pela sua ação, Deus desbaratou os inimigos dele. Os nossos inimigos não são pessoas humanas, não são aquelas pessoas que nos injuriam, não são aquelas pessoas que nos caluniam, mas a nossa luta não são contra eles. Às vezes eles são usados pelo inimigo para nos atacar, mas nós não podemos atacar com a mesma medida. A nossa arma é a oração, a nossa arma é o jejum, a nossa arma é o louvor, assim como ele reuniu os levitas. Quando você não tiver força para orar, vai louvar. Quando você não tiver força para orar nem louvar, vai jejuar, vai matar sua carne, porque a resposta virá. São 3 pontos importantes: orar, jejuar e louvar ao Senhor. Porque no louvor a sua alma se alegra. Quem já passou um momento difícil na sua vida, que você começou a orar sem muita vontade, e daqui a pouquinho você se acendeu uma chama dentro de você, você se envolveu com a presença de Deus, você esqueceu daquele problema, quando vê só você estava ali adorando, glorificando. Quem já passou por isso? Porque você ativou a sua fé através da sua boca, abrindo ela e falando. Se Josafá se calasse, se ele consentisse, todos morreriam sem saber que iria morrer. Desde as crianças aos animais, ele reuniu e fez jejuar. Abra um propósito. Faça um desafio com você mesmo. Desafia você mesmo: eu vou fazer isso, e eu tenho certeza, porque o Deus da Bíblia, ele não mudou. E quando eu falo que eu estou na minha fase de decisão, é porque eu estou olhando para essa palavra agora: Senhor, eu quero ver se vai cumprir ou não, porque está escrito. E se está escrito, tem que cumprir. Porque se eu estou na sua vontade, agrada do Senhor teu Deus, e ele satisfará o quê? Então, se eu estou nele, ele está em mim, vai se cumprir. Pode ser no meu tempo, mas a fé que está dentro de mim, ela vai se cumprir. Porque isso aqui é vida. Isso aqui é poder. E se há poder na palavra, e quando ela entra dentro de mim, esse poder se transforma em ação. E quando a ação ela é ativada, você parte para a decisão. Você está decidido a continuar a orar por alguém da sua casa que precisa se converter? Você está decidido a continuar a orar pelaquela causa que você já tem colocado diante do Senhor? Como diz a palavra do Senhor, que aquela viúva que importunava aquele juiz iníquo até que ele julgasse a causa. E Jesus ainda fala: será que eu vou encontrar fé como dessa mulher? Será que Jesus vai encontrar em nós determinação, ousadia de permanecer pedindo? Porque às vezes nós achamos que não somos merecedores. Olha, se nós não merecêssemos, Jesus não teria morrido na cruz por nós. Você é merecedor, sim. Porque ele não pagaria um preço de sangue, ser chicoteado, ser humilhado, para eu e você sermos um perdedor. Nos fez vencedor. E quando ele nos fez vencedor, ele disse: eu vou dar a vocês também o meu Espírito, porque é o Espírito Santo que nos fortalece nas batalhas. Porque quando Josafá começou a clamar, a adorar, o Espírito do Senhor veio sobre aquele lugar. E deu ousadia àquelas mulheres, àqueles homens, às crianças, e eles começaram a invocar o Senhor. E nós vimos o resultado. Você tem fé para que o mesmo Deus que fez isso na vida de Josafá faça na sua? Eu tenho essa fé. Eu tenho. Você tem que ser ousado. A Bíblia fala que nós temos que ter intrepidez quando entrarmos na presença do Senhor. Você não tem que ser abusado, mas você tem que ser intérprete, de entrar e declarar: Senhor, está escrito, a tua palavra diz, e se a tua palavra diz, eu creio. Ainda que na minha mente às vezes venham as dúvidas, mas eu luto contra essas dúvidas, eu luto contra tudo que se levantam contra a minha mente para impedir que eu acredite na tua palavra, mas está aqui escrito: eu vou clamar ao Senhor, eu vou gritar a plenos pulmões, até que a resposta me venha, segundo a tua vontade. O ambiente ele se transforma. Chega num ambiente fúnebre. Eu tive num funeral, acho que foi o funeral mais alegre que eu participei da minha vida. E no meio do funeral começaram a cantar. Eu já não sou muito santo nessa, já não fico muito atrás, né? Já gosto da bagunça. Entrei para dentro, daqui a pouco, lá no meio do funeral, o defunto está lá, um falando em língua, outro gritando, e o louvor que cantaram, aquele assim,
além do rio azul. E aí começaram a cantar aquilo, uma choradeira. Não sei se o povo chorou de tristeza, foi a presença de Deus. Era uma abraçação, a glória descendo naquele lugar. Sabe por quê? Mesmo em meio lugar de tristeza, você pode levar alegria. Lá no Memorial da SAF, lá, a gente adorando ao Senhor, falando em língua. Você tem que ser ousado. E naquele dia, muitas pessoas foram tocadas pelo Senhor. Muitas pessoas viram a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o perverso, como está escrito em Malaquias. Agora, se eu for tímido, como aqueles que Deus disse para Gideão, Gideão, leva todos para o rio. Os tímidos e medrosos manda subir para as cabanas, lá para o alto lá. Manda cuidar da família, pelo menos para alguma coisa vão servir, cuidar, guardar a família. Mas eu quero comigo só os valentes. Deus está precisando de homens e mulheres valentes que tenham coragem de chegar no meio do seu arraial e declarar: aqui quem manda é o Senhor. Aqui quem está comandando é o Senhor. A nossa vida é de desafios. E os desafios cada vez mais estão aumentando. E Deus não quer peneirar ninguém. Deus quer vivificar a nossa fé. Porque tem gente que fala assim: quando eu era novo convertido, eu fazia isso. Ué, e agora? Quem me conhece a minha história, nesses 31 anos de crente, eu acho que eu fiquei mais, que palavra que eu posso dizer? Mais fora da curva ainda. Porque cada vez mais eu vejo que Jesus é importante na minha vida. Eu não tenho vergonha de declarar onde eu estiver, seja na praça, seja no posto de gasolina, aonde eu estiver eu vou falar do amor de Deus. Não é porque eu quero não, porque o Espírito Santo ele nos impulsiona. Porque quem está cheio da presença de Deus, ele é impulsionado. E quando você está como Josafá, no meio da congregação, reunido com o povo, que o Espírito do Senhor veio sobre ele e dominou ele, o povo se acendeu de uma maneira que eles começaram a crer. O que fez aqueles inimigos se confundirem e lutar? Foi o poder do clamor daquelas pessoas naquele lugar. Você pode estar aqui agora, se você tiver com o seu pensamento conectado em Deus, e você direcionar uma palavra, liberar uma palavra para algo que você quer nessa noite, eu creio que Deus pode mover. Pode estar nos confins da terra, porque o nosso Deus não tem limite. Ele não trabalha em tempo como nós aqui presente. Ele é invisível, ele é o Deus do impossível. Quantos de nós estamos paralisados com medo do inimigo? E olha que você está numa posição de privilégio. Você é privilegiado porque você tem Deus. Você não precisa ter medo. O medo é natural, o natural, nós ter medo, mas no mesmo tempo que Josafá teve o medo natural, ele teve o estímulo e a coragem espiritual para ele crer e começar a clamar. Os desafios. Há 2 anos e meio eu enfrentei um desafio quando eu fui para Lumiar. Tive medo? Tive. Mas quanto mais o inimigo se levantava, mais eu me empoderava pelo Espírito Santo. Agora que eu vou para cima. É agora que nós vamos se rachar no meio. Nós vamos encontrar na curva. O mais forte vai vencer. Ou sai eu ou sai você, Satanás. Na minha casa, de vez em quando, eu entro pelas portas, abro as portas, a janela e começo a declarar aqui dentro de casa quem manda é o Senhor, aqui a glória de Deus está cheia. E não quero saber se o vizinho está escutando, não. Eu moro na minha casa. Você tem que ser ousado. Para de ficar se escondendo atrás da crentice. Avance. Aquele povo inimigo sabia do Deus de Josafá. Mas sabe por que eles se levantaram? Porque se você olhar o capítulo anterior, ele estava se misturando com aquele povo que era inimigo de Deus. Como estão os seus relacionamentos com certo tipo de pessoa que não flui no mesmo propósito com Deus na sua vida? Que isso vai sugando a sua fé. Às vezes se você é minado sem perceber, quando vê só você está soltando um palavrão, quando vê só você está vendo algo que ele está vendo, aí quando você se levanta contra o inimigo, você está igual Sansão, com os olhos vazados, sem o cabelo, sem força. É o que eu mais tenho encontrado, pessoas assim, pessoas que outrora, ousada, mas quando ela precisa dela, eu não tenho força mais. Mas você orava, mas você clamava, cadê a sua força? Não,
não consigo mais, me ajuda. E aí a gente tem que parar e voltar para ajudar aquela pessoa, o tempo que ela também era para estar nos ajudando a alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Deus está convidando você para se colocar de pé no meio da congregação e começar a clamar, a proclamar, a declarar que Ele é o Senhor da sua vida, que nada vai te deter, que o Espírito Santo está em você, ainda que o seu físico esteja padecendo, ainda que tudo ao teu redor está demolindo, mas a sua fé permanece de pé. E com a fé, nós vamos reconstruir tudo de novo. Diga assim: Deus, constrói em mim uma fé inabalável. Porque eu preciso, nessa noite, que o Senhor esteja na minha dependência. Ponto final. Ponto final. Vamos para cima. Vamos arrancar aqueles que estão perdidos. Vamos clamar pela nossa casa. Vamos declarar sobre a nossa vida aquilo que está escrito que nós somos, filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Porque era isso que Josafá falou do Deus dos pais dele, era isso. Porque ele via contar das maravilhas. E ele lembrou: Senhor, acaso tu não és o Deus dos nossos pais? Que fazia isso. E Deus gosta quando nós lembramos dos teus feitos. Por que ele disse: clama a mim e responder-te-ei? Ele quer que você fale para Ele que Ele é na sua vida. Tu és poderoso, tu abriu o mar vermelho, tu fez brotar água da rocha, tu fez fogo cair do céu, tu fez o eixo da terra parar para Josué vencer a batalha. Tu fez Davi vencer os inimigos no vale de Sal e pisar e amassar como se estivesse amassando lama. Deus fala: é desse que eu estou precisando. É dessa que eu estou precisando. Ele disse aqui, ó. Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Espera aí. Se ele estava falando que era Deus dos pais dele, que era Deus dos céus, porque ele contemplou ou ouviu falar de todas as maravilhas. Lá no deserto, que Deus fez uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, maná caindo do céu, cordoniza saindo do meio do mar para alimentar o povo. Poxa, se Deus, eu fico meio impressionado com essa palavra. Como que Deus faz sair codorniza do meio do mar? O que tem que sair do meio do mar é peixe, né? Porque se você for olhar, né, é claro que existe uma história tudo por trás disso, mas num deserto, o que codorniza vai ficar fazendo voando no meio do deserto, no meio do mar? Ela vai caçar um lugar de comida. Mas Deus fez com que ela mudasse a rota dela e caísse lá no arraial do povo para alimentar o povo. Que Deus é esse? É o Deus que Josafá estava falando. Não é aquele Deus? Quantas maravilhas nós ouvimos falar? Só que nós hoje achamos que Deus está dentro de uma caixinha, que Ele está lá num cantinho barbudo, velho, com cajado na mão, e para mim chegar até Ele eu tenho que chegar pisando em casca de ovo. Não. Achegai-vos para mim, que eu vos achegarei a vós outro. Entra na minha presença com ousadia, com intrepidez. Deus quer que nós abrimos a nossa boca. Deus quer que nós falamos o que está na palavra. Vai acontecer. Ele disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós poderemos ordenar um monte que ergue de um lado para o outro. Qual o monte que está impedindo a gente atravessar, para a gente alcançar aquilo que está diante de nós? Precisamos olhar para a palavra e filtrá-la e trazer para dentro. Não, está escrito, é para mim. Isso aqui não está escrito mais para o povo do passado. Sou eu e você que estamos aqui hoje. É para mim e para você. É para mim e para você. Por isso que Deus fala para Ezequiel: come esse rolo. Come até chegar no seu estômago. Enche a sua barriga, enche a sua mente com a palavra. Para quando você for orar, você vai lembrar dos feitos, porque está escrito. O que está escrito a respeito de nós: filho, herdeiros, co-herdeiro, amados e amadas de Deus. O meu justo viverá da fé. Então nós temos que experimentar tudo isso. Enquanto aqui vivermos, vamos termos desafio, vamos ter que vencer, vamos ter que chorar, vamos ter que rir, mas uma coisa é certa: a coroa que nos espera, ela é incomparável com
contra qualquer benefício que nós pudermos receber aqui na terra. Não tem igual, mas para chegar até lá nós temos que ser aprovado aqui. Você quer ser aprovado aqui? Suporte as dores da terra, as dores da vida, os desafios da vida. Há momento que parece que você vai ficar só mesmo. Há momento que você vai olhar para trás, seus amigos te abandonaram. Aqueles que te chamavam para orar, já não tem mais força para orar. Mas você está de pé. Mas você está aqui. E quando isso começar a gerar dentro de nós, as pessoas vão começar a olhar para nós e vão ver algo diferente. Sem você precisar abrir a sua boca. Porque o poder de Deus vai te envolver. Deus vai te dar um revestimento. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Nessa noite, coloque diante do Senhor. Pois tu és o dominador de todos os reinos. Todos os reinos. Não pode ser o maior rei, sheik da face da terra. Deus está acima de todos os reinos. E você faz parte deste reino com Ele. Eu faço parte desse reino. Então é do trono de justiça dele que ele bate o seu martelo, ele estende as suas mãos e declara e decreta a nossa vitória. Mas para isso nós precisamos buscar, avançar e determinar. Buscar ao Senhor, você já tem buscado? Você tem buscado ao Senhor com toda a sua força? Com todo o seu entusiasmo? Porque Ele disse que nós devíamos buscar com toda a nossa força, com todo o fervor da minha alma. Então eu quero recomendar algo a você. Quando você for orar, entre na presença do Senhor com fervor. Não se importe com quem está do seu lado, porque quem está do seu lado está no mesmo propósito que você, talvez em áreas diferentes, mas está buscando o mesmo Deus que você. Quando você for louvar, abra sua boca e clama pleno os pulmões e adore. Expressa com força. Com toda a força, com todo o amor. E quando você começar a fazer isso, você vai começar a ter revelações sobre aquilo que você está buscando. Deus vai te dar estratégia no seu sono quando você estiver dormindo, porque a mim se apegou com amor. Eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu o responderei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Feche os seus olhos. Eleve os seus olhos para o monte da adoração nessa noite. Esqueça de quem está do seu lado. Faça agora um face a face com o Senhor. Converse com Ele aí agora. Converse com Ele. Fala: Senhor, eu estou aqui nessa situação hoje. E eu não sei, Pai, como sair. E é por isso que eu vim aqui nessa noite, porque o Senhor opera nas minhas dependências. E eu estou dependente do Senhor. Eu já busquei socorro no homem. Eu já busquei ajuda em tantos lugares, Senhor. Eu já bati em tantas portas, Senhor. Eu já caminhei em tantos caminhos, mas só aqui na Tua casa, na Tua presença, é que eu te encontro, Pai. E na Tua presença eu quero buscar essa força. Eu quero, meu Deus, adentrar em comunhão contigo nessa noite e viver uma nova experiência, ó Pai. Porque eu creio que neste momento que eu falo contigo, o Senhor está desbaratando os inimigos na minha saúde, nas minhas finanças, na minha família. Meu Deus, seja em qual for a ordem, o problema, o Senhor está agora movendo os céus, porque eu te adoro com a minha alma, eu te busco com toda a minha força. Não deixe que passe despercebido, Senhor, o Teu Espírito Santo de mim, Senhor. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu quero viver, Senhor, algo novo. Eu quero viver algo novo, Senhor. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nos fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. E porque, Senhor, viver na dependência do homem
Porque viver na dependência de pessoas que não conseguem, meu Deus, nem resolver a sua própria vida. E eu sei de um Deus vivo, de um Deus que eu creio que está escrito, aquele Deus que fez no passado, que fez no presente, está aqui hoje. O Senhor é um Deus de já, e a tua presença nos envolve nessa noite. Senhor, me fortalece, que nós venhamos, Senhor, a juntar brasas, Senhor, e nos aquecer com a tua presença. Põe a mão sobre o seu peito. O que me adianta você se regozijar em tantas coisas? Às vezes a gente chega na casa do Senhor, a gente se alegra, mas quando sai daquela porta ali, você passa ali naquela parede, pega tudo que você deixou e leva de volta. Por isso que aquela canção diz que quando tudo deixares no altar, quando você deixar no altar do Senhor, começa a deixar no altar do Senhor os seus problemas. Começa a deixar no altar, abre a sua boca e fala com Ele. Deixa no altar do Senhor nessa noite. Será que você está movendo o coração de Deus nessa noite? Lembra que o povo clamou. Josafá só ficou no meio da congregação e disse: nós vamos fazer jejum, nós vamos orar, nós vamos cantar e vamos ver o que o Senhor faz. Quando tudo perante o Senhor e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem declara isso, que Ele tem poder sobre a sua vida. quando Tudo deixarei no altar. Levante as suas mãos e diga para Ele: filha de amor, me fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. olha o que você está falando para Ele nessa canção. Seu imenso poder te virá socorrer. Ele é o socorro bem presente nas horas de angústia. Quando tudo deixares no altar. Então solte a sua voz e adore. Quando Tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver. Você crê nisso que você está Que cantando? o Senhor Receba na sua vida nessa tem noite poder, que o poder dele vem sobre ti. quando tudo deixar no altar. Senhor Jesus, nós tomamos posse da tua palavra. Então, Senhor, se nessa noite, meu Pai, havia alguma dúvida, Senhor, sobre alguém, havia algum desânimo, Senhor, algum desprezo quanto à fé, renove nessa noite, porque nós colocamos diante do teu altar, Senhor, porque as tuas maravilhas há de se cumprir, Senhor. Ah, Senhor, o teu nome é de ser glorificado, Senhor. O Senhor há de restaurar, Senhor, aquilo que um dia foi destruído, porque as tuas maravilhas, Senhor, continuam sendo para sempre. É que eu lhe peço,
Em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.